Você já parou para pensar que talvez a razão pela qual o dinheiro ainda não flui na sua vida não tenha nada a ver com sorte, talento ou oportunidades? Talvez o problema nunca tenha sido o mundo ao seu redor, mas os pensamentos silenciosos que você cultiva quando ninguém está vendo. Antes de continuar, não saia desse vídeo agora. O que você vai ouvir aqui pode ser a chave para destravar tudo o que está travado na sua vida financeira, emocional e espiritual. E se você estiver ouvindo isso, não é por acaso. Há algo dentro de você pedindo por transformação. Você está bloqueando a sua riqueza. E o pior, sem saber. A verdade que ninguém quer ouvir. A maioria das pessoas passa a vida acreditando que a riqueza é uma questão de merecimento divino ou sorte. Crescemos ouvindo frases como: dinheiro não traz felicidade. Os ricos são gananciosos. Deus ama os humildes. Mas e se eu te dissesse que essas frases, repetidas desde a infância, não são verdades espirituais, e sim programações mentais que te mantêm preso na escassez? Pense um pouco, quantas vezes você já quis prosperar, mas uma voz interna disse: isso não é para mim. Eu não tenho talento para isso. Eu não nasci em família rica. Essa voz não é o destino falando. É um padrão mental que você aceitou sem perceber. E enquanto ela estiver aí, você pode trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, e nunca verá abundância verdadeira. Se isso ressoar dentro de você, continue aqui. Porque a partir de agora, você vai entender o que realmente te impede de prosperar. A mente que cria ou destrói tudo. Napoleão Hill, após décadas estudando as mentes mais ricas e bem-sucedidas do mundo, descobriu algo que poucos têm coragem de admitir. A pobreza é criada na mente, antes de aparecer na carteira. Tudo começa com o que você acredita. Se, no fundo, você acredita que ser rico é ser egoísta, ou que o dinheiro corrompe, ou que pessoas simples são mais puras, então, sua mente vai sabotar qualquer tentativa de prosperar. E não é magia. É psicologia pura. Sua mente subconsciente tem um único propósito: proteger suas crenças. Então, se dentro de você o dinheiro está associado a culpa, medo ou vergonha, ela vai encontrar 1000 formas de te afastar dele, mesmo que você diga que quer ser rico. É por isso que tantas pessoas lutam, trabalham duro, se esforçam, mas nunca saem do lugar. Porque dentro delas existe um bloqueio invisível, criado por pensamentos que repetem: eu não posso. Eu não mereço. Isso é demais para mim. Mas e se tudo isso fosse uma mentira? E se o universo nunca tivesse negado a sua riqueza, mas fosse você mesmo quem fechou a porta para ela? Se isso te fez pensar, compartilhe esse vídeo agora mesmo com alguém que também precisa acordar para essa verdade e deixe o seu gostei. A origem do bloqueio. A origem desse bloqueio é simples, e ao mesmo tempo brutal. Você foi ensinado a temer o fracasso, duvidar de si e buscar aprovação. Desde criança, te disseram o que era certo, o que era errado, o que funcionava e o que não dava certo. Mas ninguém te ensinou a pensar de forma independente. A mente humana tem um poder ilimitado, mas ela precisa de direção. E quando você não define claramente o que quer, ela começa a criar com base no que os outros acreditam. Você quer prosperar, mas teme ser julgado. Quer vencer, mas tem medo de perder. Quer crescer, mas duvida de si. E assim, sem perceber, você cria uma mente dividida. Metade de você quer avançar. A outra metade puxa o freio. E o resultado é o mesmo sempre: paralisia. Você não está travado porque o mundo te bloqueia, mas porque sua mente ainda não decidiu o que realmente quer. A batalha interna que ninguém enxerga. Dentro de você, existe uma batalha acontecendo todos os dias. Não uma guerra externa, com inimigos visíveis, mas uma guerra silenciosa, travada dentro da sua própria mente. De um lado, a voz do medo, que te mantém preso no que é seguro, previsível e pequeno. Do outro, a voz do desejo, que sussurra para você sonhar mais alto, arriscar mais, viver mais. Mas entre essas duas vozes, há um campo de batalha, o território da dúvida. É ali, nesse espaço invisível entre o medo e o desejo, que a maioria das pessoas perde a guerra sem perceber. Você acorda todos os dias com o coração cheio de planos. Pensa em mudar de vida, em fazer algo grande, em finalmente dar aquele passo. Mas antes mesmo de agir, surge uma sombra dentro da sua mente. Uma voz calma, convincente, quase racional, que diz: e se não der certo? E se eu não for bom o bastante? E se as pessoas rirem de mim? E é nesse instante que o sonho começa a morrer. Não porque o mundo te impediu, mas porque você acreditou nessa voz. Essa é a voz que se alimenta da sua insegurança.
Ela veste a máscara da prudência, mas na verdade é medo disfarçado de sabedoria. Ela te convence a desistir antes mesmo de tentar. E o faz de forma tão sutil, tão lógica, que você chama isso de cautela, realismo, maturidade. Mas, na verdade, é a sua mente tentando te proteger da dor de crescer. Pense por um instante, quantas oportunidades você já perdeu por medo de parecer tolo? Quantas vezes você engoliu um sonho porque achou que não era o momento? Quantos amanhã eu começo você já colecionou ao longo da vida? E o que o medo te deu em troca? Nada além da falsa sensação de segurança, aquela sensação de estar em controle enquanto o tempo escapa entre seus dedos. O medo tem um truque, ele não destrói de uma vez. Ele te convence a adiar. E o adiamento é o disfarce mais cruel da autossabotagem. Porque ele te faz sentir que você ainda tem tempo, quando, na verdade, o tempo está passando. Você não percebe, mas a cada depois eu vejo, a cada talvez um dia, você está enterrando seu propósito vivo. Mas há algo que o medo nunca te contou, ele não desaparece. Ele enfraquece quando você olha diretamente para ele. Toda vez que você enfrenta o medo, algo dentro de você se expande. E toda vez que você foge, algo dentro de você encolhe. A diferença entre as pessoas que prosperam e as que permanecem presas não é o medo, é a resposta que elas dão a ele. As pessoas bem-sucedidas também sentem medo. A diferença é que elas não param. Elas entenderam que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. A vida nunca vai te dar garantias. Ela te dá chances. E a cada chance que você desperdiça por medo de errar, você está dizendo para o universo, eu não estou pronto para crescer. Mas hoje, talvez seja o momento de dizer o contrário. Talvez seja a hora de olhar para dentro e declarar, eu não estou mais disposto a viver pequeno. Eu não estou mais disposto a deixar o medo decidir por mim. O medo é uma ilusão poderosa. Ele pinta cenários que quase nunca se tornam reais. Ele te faz sofrer por coisas que nem aconteceram. E, ironicamente, o medo de perder é o que te impede de ganhar. Quantas pessoas vivem uma vida inteira dentro dessa prisão invisível? Presas em empregos que odeiam, em relacionamentos que já acabaram, em rotinas que drenam a alma, tudo porque tem medo de recomeçar. Mas há algo que ninguém te contou. O medo da mudança é sempre menor do que o arrependimento de não ter tentado. E se amanhã fosse o seu último dia? Você se sentiria em paz com as escolhas que fez, ou perceberia que passou a vida tentando agradar uma voz que nunca foi sua? Você precisa entender uma coisa, o medo nunca vai te abandonar, mas ele pode se tornar o seu aliado. O medo mostra onde está o crescimento. Ele aponta exatamente o que você precisa enfrentar. Tudo o que você mais deseja está do outro lado do medo. Quer liberdade? Vai precisar enfrentar o medo do julgamento. Quer abundância? Vai precisar enfrentar o medo da escassez. Quer amor verdadeiro? Vai precisar enfrentar o medo da rejeição. Quer paz? Vai precisar enfrentar o medo de ficar sozinho. Não há evolução sem desconforto. E não há vitória sem vulnerabilidade. Você não foi criado para viver limitado. Dentro de você existe uma força muito maior do que qualquer medo. Uma força que, quando desperta, muda completamente a forma como você vive. Ela se chama consciência. E quando você a ativa, o medo perde poder. Sabe o que o medo mais teme? A sua clareza. O medo adora mentes confusas, porque ele se alimenta da incerteza. Mas quando você decide com firmeza o que quer, quando você diz com convicção é isso que eu vou fazer, o medo recua. Porque ele não sabe lidar com alguém que tem propósito. O medo não desaparece. Ele apenas obedece à decisão. Então, decida. Decida agora. Mesmo sem saber todos os passos, mesmo sem ter todas as respostas. A decisão é o que abre o caminho. A dúvida é o que o fecha. Se você está ouvindo isso e sentindo um nó na garganta, é porque é uma parte de você implorando para ser liberta. Não ignore essa sensação. Ela é o sinal. O sinal de que é hora de agir. De parar de pensar demais e começar a viver de verdade. Ninguém vence o medo de um dia pro outro. Mas a cada pequeno ato de coragem, você começa a se reconstruir. Cada passo fora da zona de conforto é um lembrete, eu sou maior do que minhas dúvidas. E, aos poucos, você vai perceber algo mágico. O medo não desapareceu, mas você cresceu. E o que antes te paralisava agora se torna o combustível que te impulsiona. O medo é parte da sua jornada, mas ele não precisa dirigir o carro. Você é o condutor. Você escolhe o destino. Você decide o quanto vai acelerar. A vida não espera quem hesita. Ela recompensa quem age. Então, respire fundo agora.
Sinta o ar entrando, o coração batendo, a mente despertando. E diga a si mesmo, em voz alta, se puder, eu escolho vencer o medo. Eu escolho viver. Eu escolho prosperar. Porque no momento em que você diz isso com fé, a batalha interna termina. E o medo, finalmente se cala. Se essa mensagem fez o seu coração acelerar, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa vencer o medo. Você não faz ideia de quantas vidas podem mudar apenas por ouvir essas palavras. Talvez a próxima pessoa a despertar seja aquela que mais precisava ouvir isso hoje. O poder invisível do desejo. Nada começa até que exista um desejo verdadeiro. Não aquele desejo tímido, que diz seria bom se, mas um fogo interno, que queima e não te deixa dormir. A riqueza começa como uma ideia. E ideias só ganham força quando há emoção. Você precisa desejar a abundância com tanta intensidade que sua mente não aceite outra realidade possível. Porque quando o desejo é fraco, qualquer obstáculo te derruba. Mas quando o desejo é inabalável, nenhuma adversidade é grande o suficiente. Agora pense, o quanto você realmente deseja mudar? O quanto você está disposto a pagar o preço da transformação? Porque sim, existe um preço, e ele se chama disciplina mental. Se você estiver sentindo algo diferente enquanto ouve isso, comente "Eu decido prosperar" aqui abaixo. Declare isso. Porque a decisão é o primeiro passo da libertação. A força da mente focada. A maioria das pessoas vive distraída, fragmentada. Quer tudo, mas não foca em nada. Sonha grande, mas se perde nas pequenas urgências do dia. Mas há um princípio imutável, a energia segue a atenção. Tudo que você foca, cresce. Se você vive focando no medo de faltar, você vai criar mais falta. Se vive reclamando das contas, vai atrair mais contas. Mas se, apesar de tudo, você foca na visão, na abundância, na oportunidade, então o universo começa a se mover a seu favor. E isso não é misticismo. É lei mental. Sua mente é como um imã, ela atrai aquilo que mais ocupa seus pensamentos. Então pergunte-se agora mesmo, o que você tem alimentado dentro da sua mente? Dúvida ou confiança? Escassez ou abundância? Medo ou fé? O que você pensa repetidamente, é o que você vive repetidamente. O segredo da subconsciência. Tudo o que você repete com emoção, se torna uma crença. E tudo o que se torna crença, se transforma em realidade. É por isso que reprogramar a mente é o passo mais poderoso do sucesso. Você precisa ensinar seu subconsciente que ser próspero é natural. Que ter dinheiro é uma forma de servir mais pessoas. Que abundância não é culpa, é consequência. Todos os dias, ao acordar, você está diante de duas opções: alimentar o medo ou alimentar a fé. E acredite, o que você escolhe pensar nas primeiras horas do dia determina como sua mente vai reagir a tudo o resto. Então faça um teste. Durante os próximos 7 dias, elimine todo o pensamento negativo sobre dinheiro. Substitua cada um deles por uma afirmação de abundância. E observe o que muda. O simples ato de mudar o foco abre portais mentais que estavam fechados há anos. A lei da ação e da fé. Existe uma armadilha perigosa: acreditar que apenas pensar positivo é suficiente. Mas o pensamento, por si só, é só a semente. Sem ação, ela apodrece. A fé verdadeira não é passiva. Ela age. Ela anda, mesmo sem ver o chão. Ela acredita tanto no resultado que age como se já fosse real. E é nesse momento que a vida começa a conspirar a seu favor. Oportunidades surgem. Pessoas aparecem. Portas se abrem. Não porque caiu do céu, mas porque você mudou a frequência da sua mente. E quando a mente muda, tudo muda. Prosperidade com paz. A verdadeira riqueza não é ter milhões no banco. É viver em estado de propósito, paz e expansão. É acordar sabendo que sua vida faz sentido, que suas ações têm significado, e que o dinheiro é apenas um reflexo do seu valor interno. A abundância externa é o resultado da riqueza interna. Você não pode manifestar prosperidade enquanto alimenta ressentimento, inveja, raiva ou medo. Essas emoções drenam a energia criadora. Então comece por dentro. Limpe o que precisa ser limpo. Perdoe o que precisa ser perdoado. E declare: eu escolho ser livre. Eu escolho prosperar. Eu escolho viver em abundância. Você não está aqui para sobreviver. Está aqui para expandir. Para usar todo o potencial que já existe dentro de você. Napoleão Hill dizia que tudo que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe: você só acredita de verdade naquilo que sente ser possível.
Por isso, a transformação não é racional, é emocional e espiritual. Quando você sente que merece, quando você vibra em gratidão e propósito, então a mente deixa de resistir e o universo começa a entregar. A partir de hoje, pare de se sabotar. Pare de repetir o velho script da escassez. Pare de dizer não posso, não consigo, não dá. Comece a dizer, eu sou capaz. Eu mereço prosperar. Eu sou uma fonte de riqueza e abundância. Repita isso todos os dias. Porque, como Napoleão Hill descobriu, a repetição é o alicerce da crença. E a crença é o alicerce da realidade. Você não precisa lutar contra o mundo. Precisa apenas parar de lutar contra si mesmo. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, não deixe que a rotina te faça esquecer. Volte aqui sempre que duvidar. Reouça essas palavras até que elas deixem de ser motivação e se tornem a sua nova identidade. E lembre-se, a riqueza que você busca não está fora. Ela está esperando ser liberada de dentro de você. Se essa mensagem tocou sua alma, deixe um sim nos comentários, curta, compartilhe e espalhe essa energia de prosperidade. Porque o que você compartilha com o mundo, volta para você multiplicado. Você não está bloqueando a riqueza porque é incapaz. Está bloqueando porque esqueceu quem é. E o momento de lembrar é agora.